Para explicação pessoal, convidamos para uso da tribuna vereador Wilson Rodrigues da Silva. Presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, boa noite a todos no plenário também uma boa noite, os que nos acompanham pela internet, uma boa noite. Estou aqui hoje, pretendo ser breve. A primeira coisa que eu venho hoje fazer, embora nós vamos prestar aí uma sexta-feira de homenagens ao Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de hoje aqui usar essa bancada para poder fazer uma homenagem a todas as mulheres, pela preciosidade, pela honra, pela vida de dedicação, quanto mãe, quanto sendo funcionária, quanto sendo trabalhadora, quanto sendo alguém que exerce uma função nos mais altos escalões. Gostaria de parabenizar a todas. Sei que as minhas palavras serão muito poucas para poder estar dedicando a elas essa homenagem que ela é muito merecida e todas elas são merecedoras. Quero cumprimentar as mulheres que trabalham aqui na Câmara, as assessoras, as vereadoras. Parabéns pelo dia de vocês e que Deus possa abençoá-las grandiosamente, tá bom? Isso daqui é uma homenagem que faço a todas as mulheres, principalmente do nosso Brasil. Pois bem, eu hoje venho até essa bancada e eu venho fazer um protesto. Esse protesto que eu venho fazer, por quê? Gente, eu tenho olhado, eu tenho observado aqui o andamento aqui da casa, e às vezes eu tenho percebido que nós que somos vereadores mais novos, quando nós falamos alguma coisa, às vezes as coisas não estão de acordo, não porque não queremos, mas às vezes por falta de conhecimento daquilo que estamos falando, que acho que é natural, porque todos aqueles que vêm pela primeira vez trabalhar nessa casa, eu acho que tem uma dificuldade para poder estar aprendendo como se fazer e depois começam a fazer. Não estou generalizando, mas eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de respeito, porque todos nós aqui, eleitos fomos pelo voto do povo, estamos aqui como autoridades que somos. Então, eu gostaria de pedir para que nós pudéssemos ter um pouco mais de generosidade, embora esse lugar não é um lugar de propriamente generosidade para aquelas coisas que nós pensamos ou defendemos, mas eu queria pedir para que nós pudéssemos ser mais corteses uns com os outros, a respeito daquilo que nós falamos, às vezes, de uma forma até errada, expomos de uma forma errada, mas porque estamos num processo de aprendizagem. Eu me lembro que quando entrei no meu primeiro emprego registrado, eu tinha uma preocupação muito grande se eu ia agradar aquelas pessoas que estariam me contratando. E, logicamente, que a gente fica muito apreensivo. E quando ali cheguei, uma coisa que o meu patrão me disse, ele falou assim, olha, fica tranquilo, porque nós vamos te ensinar como fazer, como proceder. Então, acho que aqui também deve ser desta forma. Às vezes nós falando, olha, vocês precisam saber, mas nós estamos tentando aprender, nós estamos tentando fazer o nosso melhor, e nós vamos conseguir dar para a cidade de Poços de Caldas algo muito melhor do que nós estamos apresentando nesses primeiros 3 meses que nós aqui estamos. Então, eu creio que lá na frente a população ela vai ficar muito contente com o nosso trabalho, sim, porque eu sei que aqui todos nós temos um potencial muito grande. Eu admiro cada um que aqui está, porque eu sei que representa bem as suas comunidades e que foram eleitos também pelo povo, e assim é importante. Eu fiquei aqui muito feliz, por exemplo, na forma que o vereador presidente Antônio Carlos falou com o professor, olha, professor, esse tem que ser feito assim, foi uma explicação, explanação, então isso agora dificilmente acontecerá. O professor é um homem culto aqui, talvez intelecto muito maior aqui, então a gente sabe que nós vamos aprender, porém nós precisamos de um tempo. Esse tempo eu peço para que não sejamos questionados a quanto as coisas que fazemos, mas para que haja uma paciência para as coisas que nós estamos aprendendo. Tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos, essa é a minha explanação de hoje. Muito obrigado, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Passamos a palavra ao vereador Paulo Tadeu da Arcádia.
Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria aqui de, nesse momento, tratar um pouco dessa questão do Dia Internacional da Mulher. Quando nós olhamos para o momento em que a gente vive, nós nos deparamos com uma prática de homenagens às mulheres, o que é correto, o que é necessário, e o que nos faz, inclusive, honrar nas atividades que nós exercemos, não apenas aqui, mas na vida, na cidadania, homenagear as esposas, as filhas, as amigas, os colegas de trabalho, as pessoas que trabalham conosco aqui na Câmara. Mas nós não podemos deixar de analisar o Dia Internacional da Mulher na sua perspectiva histórica. O Dia Internacional da Mulher, ela tem origem numa luta das mulheres contra a exploração vil do seu trabalho nas indústrias de tecelagem, particularmente nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar isso, porque de tempos em tempos nós nos deparamos com a injustiça e nem sempre a vemos. Com frequência, a sociedade vive ondas de injustiça e ela encontra defensores. A escravidão já teve defensores nesse país. A escravidão das mulheres, o uso das mulheres negras pelos donos das fazendas, pelos seus proprietários. A imprensa, que frequentemente a gente vê gente incensando a mídia, a liberdade de imprensa. A imprensa do século XIX publicava nas primeiras páginas desenhos de negrinhas fugidas. Primeira página, negra fugida, oferece-se tanto de recompensa pelo seu encontro. Os editoriais dos jornais durante a escravidão defendiam a escravidão como uma necessidade econômica. E essas mulheres que se rebelaram em Nova York, na metade do século XIX, eram mulheres que tinham jornadas de trabalho de 16 horas, 17 horas, e tinham seus pequenos filhos amarrados ao pé dos teares. Eles eram cuidados ali ao pé do tear, era assim que elas criavam os seus filhos. E esse movimento marcou a história da mulher, e foi exatamente no 8 de março, de modo que, em 1910, um encontro de mulheres socialistas na Bélgica propôs o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. No ano seguinte, na mesma Nova York, na mesma indústria de tecelagem, era uma indústria de máquinas para tecelagem, agulhas para tecelagem, as mulheres se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho, foram cercadas e 145 delas morreram queimadas pela repressão. É importante que nós tenhamos essa convicção, para que a gente possa olhar para a injustiça e identificá-la no dia que a gente vive, no momento em que a gente vive. E a injustiça que a gente vive, ela está à vista, ela está à mostra. Quando algumas pessoas defendem que mulheres bonitas podem ser estupradas, as feias não, por exemplo. Quando algumas pessoas trocavam imagens, o ano passado foi o ano do empoderamento da mulher, nós derrubamos uma presidenta eleita. E muitas pessoas trocavam mensagens com desenhos da presidenta da República em posições mais execráveis, posições mais humilhantes, mais degradantes, porque ela era mulher. Certamente não fariam isso com um homem. Então nós estamos diante da injustiça e nós precisamos enxergá-la.
Nós estamos diante de uma injustiça que agora trata a ideia de que a mulher tem que se aposentar com a mesma idade do homem. Como se ela não tivesse uma jornada muito mais extenuante durante a gravidez, extenuante na criação dos seus filhos, extenuante na segunda ou terceira jornada de trabalho, extenuante no machismo da sociedade que atribui à mulher todo o trabalho doméstico, como se ela pudesse, se ela tivesse as mesmas condições de oportunidade de trabalho, os mesmos salários que os homens. E isso está sendo defendido e as pessoas não estão percebendo que nós estamos diante de uma injustiça. Então eu queria, nesse 8 de março, nós estamos aqui no dia 7, mas eu queria, nesses 8 de março, eu queria dizer que nós precisamos honrar as mulheres que nascem, e as mulheres que não chegam a nascer, as mulheres que vingam, e as mulheres que não chegam a vingar pela miséria e pela opressão econômica. Basta dizer que há 15 anos, 16 anos no Brasil, nós perdimos 300 crianças por dia pela miséria, 150 delas, crianças mulheres. Eu queria saudar as meninas de uniforme, com aqueles rostinhos alegres e ingênuos que chegam às escolas. Os jovens que estudam, as mulheres que casam, as mulheres que não casam, as mulheres que têm filhos, as mulheres que adotam, as mulheres que cuidam de casa e as mulheres que se rebelam, as mulheres libertárias, as mulheres solidárias, as mulheres que trabalham, as mulheres que lutam, as mulheres aposentadas e as mulheres que não vão se aposentar, as mulheres que são vítimas de preconceito, as mulheres que são vítimas de violência. 13 delas são assassinadas todos os dias no nosso país. Certamente, essas mulheres comuns, essas com que a gente convive, não são mulheres de conto de fadas. Uma grande mulher latino-americana, Violeta Parra, escreveu em uma de suas músicas que as mulheres que ela conhecia não são princesas, não viverão felizes para sempre, mas são mulheres exemplares. Muito obrigado, vereador Paulo Tadeu. Passamos a palavra ao vereador Lucas Carvalho Arruda. Senhor presidente, secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, que nos vê através da internet. Hoje eu venho à tribuna para falar, entre outras coisas. Antes de começar a minha fala, queria só ressaltar a questão de um requerimento que foi apresentado hoje, vereador Paulo Tadeu, pedindo, refazendo, 3 outros requerimentos, e aí eu fui ver, achei estranho, porque os requerimentos são de novembro, vereador Marcelo, e achei estranho por não ter sido respondido até pelo prefeito do grupo político que o senhor pertence, E aí eu procurei, tem um de maio do ano passado também sem resposta. Eu acho que depois até ser solidário aí ao senhor, que o requerimento ele precisa ser, seguido os prazos aí de 20 dias, se não puder ter o prazo aí. Então, acho que é importante que os prazos sejam respeitados. Queria falar da satisfação. Hoje de manhã, lá em Belo Horizonte, foi entregue à Prefeitura de Poços de Caldas um caminhão, isotérmico, com capacidade de 4,5 toneladas, para poder fazer a distribuição dos alimentos aí da agricultura familiar. Tive a oportunidade, até no meio do ano passado,
trabalhar na assessoria da deputada Geisa Teixeira, e enquanto trabalhava com ela, a gente colocava algumas questões da cidade e já se levantava a necessidade desse caminhão, e agora, no começo desse ano, ela teve a possibilidade de fazer uma indicação de uma cidade para receber esse caminhão, e ela o fez para Poços de Caldas, né, juntamente com o secretário de governo Odair, e hoje foi entregue esse caminhão. Então, é a boa política, né, que não olha os partidos para poder fazer as suas ações. Então, gostaria de registrar aí que foi um ganho muito importante para a cidade e para a agricultura familiar do município. Foi entregue hoje de manhã as chaves desse caminhão lá em Belo Horizonte. Queria registrar aí a vitória da Caldense, né, o nosso time aí de Poços de Caldas, que agora no seu próximo jogo, se vencer, vai ficar muito próximo aí do G4. Caldense, que é um time que leva o nome da nossa cidade, né? Pastor Wilson aí, grande torcedor também. Então, eu acho que tudo que pode levar o nome da nossa cidade para frente, e vamos torcer aí para que o nosso time também possa passar de fase aí, para ficar mais tempo o nome da nossa cidade também em evidência em todo o nosso estado. E acaba tendo também uma repercussão fora de Minas Gerais. Essa semana eu tive uma reunião com a Associação dos Diabéticos de Poços de Caldas, né? Até trouxeram bastante informações que eu até então não sabia. Por volta de 10% dos brasileiros portam algum tipo de diabetes, né? Tipo 1 ou tipo 2, e mais de 50% não sabem que tem diabetes. Daí a importância de um trabalho, né, de conscientização, de repente trazer a população aí a consciência de buscar saber, né, se existe ou não esse tipo de diabetes. Segundo as representantes da associação, se você descobrir a diabetes com pouco tempo de existência, você pode, com um tratamento, até conseguir a cura, né? Fazendo com que ela não avance para um grau mais maior, que possa exigir maiores tratamentos e até para a vida toda, né? Onde não se consegue a cura. Essa semana também estive visitando algumas instituições, a DEFIP. Poços é privilegiada com algumas instituições que fazem muito bem o papel que o poder público teria que fazer, mas ele não dá conta muitas vezes. Então é importante sim que tenha essas instituições, é importante que essa casa conheça, e na DEFIP eles fazem um trabalho muito bonito, né? Eu achei muito interessante, vereadora Lígia, que eles dão uma assessoria para a prefeitura no sentido do Centro de Inclusão Escolar, né, que é de ir nas escolas, para que as escolas possam receber as pessoas com deficiência e adaptar, né? A gente sabe que é um pouco complicado de se mudar o que já está feito, mas é preciso que se tenha essa consciência e que os próprios públicos, principalmente as escolas, se tornem um ambiente aí acolhedor para todas as pessoas. Também tivemos lá na ACD, hoje o vereador Paulo Eustáquio, parabenizo novamente, 6 anos na cidade, né? Também faz um trabalho muito bonito. Amanhã todos os vereadores foram convidados para conhecer um pouquinho mais, estaremos lá novamente. Então são instituições, além de outras, né, que eu já visitei e quero continuar visitando, que desempenham um papel muito importante aqui na nossa cidade. Queria solidarizar e eu fazer das palavras do pastor Wilson as minhas também, né? Eu acho que é preciso que a gente tenha um pouco mais de respeito, né? E eu acho que o senhor está coberto de razão. E para pontuar também a questão das mulheres. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, né? Não vou me estender muito, porque na sexta-feira nós vamos ter a oportunidade de fazer uma homenagem às mulheres, mas a elas todo o meu respeito. Então, por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Lucas Arruda. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Álvaro Canhani. Senhor presidente, senhores secretários, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o presente. Traz aqui a primeira campanha da fraternidade da CNBB 2017, que ela prega a fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar
e guardar a criação. Aí ela fala vários itens aqui, dos tipos de biomas que tem no Brasil, fala da Floresta Amazônica, da Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, os biomas costeiros. Então, a igreja que é importante, que chama a atenção dos brasileiros para a diversão desses biomas. Então, é muito importante, pertinente esse trabalho nível Brasil, com as igrejas todas católicas e também outros segmentos religiosos também, cristãos, e a preservação do meio ambiente no nosso país. Eu queria também associar a homenagem que amanhã vai ser prestada às mulheres, lamentar porque é um dia de luta, dia 6 de perseguição à mulher. Então, a gente vê aqui a palavra da senhora Marlise Matos, coordenadora de Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher na Universidade Federal de Minas Gerais. Para enfrentar a violência contra a mulher, é preciso desmitificar o povo brasileiro como pacífico e cordial. Somos uma sociedade extremamente violenta e campanhas assim precisam mostrar isso. Tipificação. A violência doméstica é caracterizada quando ela ocorre no ambiente familiar, ou seja, entre indivíduos unidos a algum grau de parentesco, como o marido ou o pai. Então, no próprio ambiente familiar, ocorrem mais agressões à mulher. Temos também aqui mais comum. A violência física é a mais comum em Minas Gerais. Foram 59.188 ocorrências em 2016. Em seguida, aparece a violência psicológica, com 53.696. Apesar da redução tímida, a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher no Estado Federal de Minas Gerais, Marlise Matos, comemora que hoje há pelo menos transparência na julgação das ocorrências. E muitas mulheres são violentadas, são atacadas, são violadas e não dão queixa. Então, você vê a estatística oficial, a gente vê um número enorme, mas esse número é pequeno ainda. Tem muita violência contra a mulher tem vergonha de falar, tem medo de perder a segurança da família, tem medo de perder a segurança do companheiro. Então, ela é uma vítima da sociedade que tem no Brasil. Sociedade machista, sociedade contra a mulher, só quer sugar a mulher. A mulher, na maioria dos casos, é um objeto. Ela não é tratada como ser humano, não é respeitada como ser humano. Então, a gente lamenta muito isso aí. Vai se comemorar amanhã. Vamos fazer dia 10 aqui na Câmara Municipal, a comemoração do Dia da Mulher. E a gente só tem que lamentar que, infelizmente, o Brasil é um país muito violento. Você viu o número de mortes que morre no Brasil, mortes violentas, mais de 50 mil pessoas. Nem na guerra do Iraque, lá do Síria, acontece aí. A segunda coisa que me traz é a respeito da política. Sabe, eu encontrei com uma pessoa na feira, falou, senhor, essa política está... Falou um nome assim, né? Está muito ruim demais. Você vem em Brasília, roubalheira, outro jeito, aqui, mais. Falei, infelizmente, todos os partidos, não tem santo. Todos os partidos têm gente envolvida. Só não foi envolvido porque não foi no poder. Foi no poder envolvido. E a gente lembra que no Brasil tem hoje 35 partidos políticos. E tem mais 35 sendo formados. Vão ter 70 partidos políticos. É uma loucura. Por quê? Porque tem um fundo partidário que pega 1 bilhão do povo brasileiro, povo sofrido brasileiro, para dar para esses partidos, a condição desses partidos. E o povo sofre com isso aí. Ele falou, tem esperança de mudar isso aí? Ele falou, muito difícil. Lembra sempre, o melhor governo para você é o teu governo para você mesmo. Infelizmente, esperar o governo municipal, estadual, federal, infelizmente é difícil. Agora, a corrupção, você não tem no Brasil estadista para você seguir. Hoje não tem um estadista para você seguir. Todo mundo, um caso ou outro, você não tira um político honesto. Você passa ali, você não passa nenhum. Né? Você vai levantar a pessoa, dentro do vereador que dá golpe na praça, como o presidente de partido que está envolvido nessa Odebrecht. Então, é difícil. Então, a gente não vê uma solução palpável nesse sentido. Viu? Eu só tenho que comemorar o projeto Nossa Cidadania e Meio Ambiente, que foi lançado em 2009, para a lei de 2009, essa é a área verde do município, que muitas vezes são abandonadas, lugar de jogar lixo, de entulho, de cachorro morto, de bicho, cobra, rato. Hoje há muitas pessoas que estão aposentadas, de idade, que gostam de trabalhar com a terra e não tem condições financeiras de comprar um pedaço de terreno, comprar uma terrinha, pode usar essa área de prefeitura para plantar verdura, plantar árvore nativa, árvore
fruteira, plantar flores, enfim, dar um ganho para ele, mínimo, pelo menos da subsistência, e a manutenção daquilo lá. A prefeitura vai gastar um dinheiro para manter aquilo lá. Então, a comunidade Poços de Caldas, muitas pessoas estão procurando. Eu estou com 6 pedidos aí de áreas, em vários locais da prefeitura, para plantar. E é uma coisa importante isso aí. É uma área que hoje a prefeitura não vai ter gasto. Outra coisa também que quando eu fui vereador em 96 a 2000, foi o projeto que eu fiz, Adote uma Praça. Vou revigorar ele. Eu fiz um outro projeto, o prefeito da época, o Geraldo Tadeu, adotou o projeto, mandou ali para a Câmara, foi aprovado. E também outro projeto meu que está aí, que inclusive ele tem já decreto de regulamentação, que adota uma escola também, daquela época que eu fiz, agora eu vou desencarvar e bater em cima, porque os projetos têm que entrar em ação, não pode ficar parado. E esse Dania e meio ambiente estão em cima. Adota uma praça, todo para ajudar a administração. O governo vai gastar menos. A pessoa vai trabalhar de graça com a prefeitura, trabalha com amor com a prefeitura. Quem adota uma praça, ele coloca uma plaquinha lá e toma conta daquela praça. Isso é importante, diminui a despesa da prefeitura e a cidade fica mais bonita. E adota a escola também, a pessoa que doa as coisas para a escola, faz a manutenção da escola, pode colocar uma placa lá. Então, inclusive, pessoa que tem firma que tem ônibus, leva as crianças para passear no Walter Hood, outro ponto de passeio, gratuito, ele também pode fazer a propaganda dele. Né? Então, nós estamos imbuindo esse propósito. Peço o apoio de todos os colegas, sem exceção, que eu preciso do apoio de todos para seguir adiante esse projeto. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado, vereador Álvaro Caiano, e convidamos o vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, povo de Poços de Caldas, quero saudar de modo especial também, nesta data, todas as mulheres e reiterar aqui, obviamente, como todos nós, o repúdio a tudo aquilo que possa ferir a dignidade da pessoa humana, em especial agora, nesta data, repudiar tudo aquilo que possa, de alguma forma, ferir a dignidade das mulheres. Quero saudar de modo especial minha esposa Gislene, usar esse dia também para fazer essa saudação à minha mãe Santa Inácia, às minhas 5 filhas, também a minha irmã Vera, também saudar aqui uma tia que está passando conosco aqui uns dias, está com 94 anos de idade, então saudar também, né, Dona Benedita, saudar a todas as mulheres, também a minha assessora parlamentar Karina, a todas as mulheres que trabalham nessa casa, a todas as mulheres de Poços de Caldas, do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a todas. Gostaria também de aqui agradecer excelentíssimo vereador, pastor Wilson, que se referiu aqui à minha pessoa, agradeço as palavras, reiterando também, obviamente, que a independência de cada um de nós, como vereadores, naquilo que queremos falar e que desejamos falar. No entanto, realmente, que nós tenhamos voltado aí, né, um apreço maior a todas as pessoas e aqui, no caso, aos colegas, aos companheiros aqui desta casa do Poder Legislativo. Agradeço as palavras do pastor e também faço aqui uma solidariedade em relação ao que ele falou, e outros vereadores também se referiram a essas questões. Também gostaria de, nesse momento, cumprimentar todos os vereadores, porque se nós observarmos bem, né, o número de indicações, de requerimentos, mostra que realmente nós estamos trabalhando. Há um trabalho muito profícuo de todos os vereadores. Então, cumprimento também, lógico que não é mais que nossa obrigação, mas é importante também nós nos referirmos a isso. Também observamos a casa frequentemente é frequentada pelo povo e sempre recebidos aí as pessoas recebidas em nossos gabinetes. Por fim, gostaria de dizer que, referente a esses trabalhos, temos também realizado, como todos os vereadores, visitas em todas as regiões da cidade, e uma dessas visitas que nós fizemos na semana anterior foi à Vila Brasil Nossa Senhora Aparecida, onde eu gostaria, inclusive, de falar novamente aí, objeto de um dos requerimentos, que é referente ao poliesportivo daquele bairro, né, citando, inclusive,
que é um bairro distante do centro da cidade, e visitando lá podemos observar aí pelas fotos que estão sendo exibidas que a situação realmente do poliesportivo também é uma situação muito precária, que necessita de uma rápida intervenção do poder público, para que possa voltar aquele espaço também a ser utilizado pela população de maneira adequada. Gostaria de agradecer a atenção de todos, que Deus abençoe a todos, viva Cristo, viva o Brasil, boa noite. Muito obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Estamos convidando agora para o uso da tribuna Marcelo Heitor Silva. Marcelo Heitor da Silva, perdão. Excelentíssimo presidente, senhoras e senhores vereadores, aos funcionários da casa, público presente, aos que nos acompanham pela internet, uma boa noite. Hoje eu faço uso da tribuna e não poderia deixar de fazê-lo, primeiro para homenagear, né? Amanhã nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e gostaria de fazer uma singela homenagem, começando pelas mulheres da casa. Mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa homenagem. Então, para vocês, parabéns, que esse dia possa engrandecer a pessoa de cada uma aqui representada, a nossa cidade, as mulheres do Brasil e as mulheres do mundo, né? Então, gostaria de deixar registrado aqui a minha sincera homenagem, o meu respeito a todas vocês e admiração. Também faço uso da tribuna para dizer, né, iniciamos nosso 3º mês de trabalho e parabenizar, como já foi dito aqui também, aos nobres vereadores. Acredito que tem sido uma legislatura onde todos os vereadores têm se empenhado bastante em trabalhar. E digo isso para que a população que nos assiste, a população que nos acompanha, possa realmente ter essa ciência, né, que essa Câmara tem trabalhado, né? Temos aqui vereadores experientes, vereadores que têm nos ajudado, né, com a sua experiência, mas também temos vereadores aqui, como eu, novato. Porém, posso falar com muita tranquilidade, temos nos empenhado bastante, né? Então, quero agradecer a todos os vereadores que têm de forma tranquila, que têm nos ajudado, e valorizar também os trabalhos daqueles que têm chegado. Acredito que, para muitos que estão chegando aqui, é um desafio, mas certamente temos empenhado muito, queremos honrar a população de Poços de Caldas, não só apenas aqueles que recebemos o voto, mas toda a população, né? Nesse sentido, tenho esforçado bastante, pessoalmente, a estudar cada matéria, não só aquilo que eu tenho proposto, mas também aquilo que os vereadores têm proposto, para que nós possamos unir forças, né? Eu acredito que se a Câmara Municipal ela consegue ter um bom trabalho, acredito que todos os vereadores vão ser reconhecidos por esse trabalho, né? Então, aqui eu quero convocar, né, aos nobres vereadores que nós possamos unir forças em prol da nossa cidade. Recentemente, aliás, na última quinta-feira, fiz um pedido de informação, senhor presidente, sobre o Complexo Santa Cruz. E, infelizmente, não sei se todos os vereadores tiveram a informação, nesse fim de semana tivemos uma invasão, onde foi notificado em alguns canais de comunicação. Tivemos a invasão de alguns vândalos e fiz o requerimento na quinta-feira. Então, nós vemos e percebemos que realmente ali é um local que precisa
o Executivo precisa tomar uma posição diante dessa situação, né? Nesses 2 meses de trabalho também fiz um pedido ali no estádio Antônio Megali, onde infelizmente por hora não foi atendido, mas acredito que já pelos próximos dias deva ser realizado um trabalho ali, onde também já fui questionado mais uma vez, mas acredito que em breve ali também será solucionado, né? Hoje fiz uma menção sobre ali o manancial Marçal Santos, onde também já expus aqui aos nobres vereadores essa situação, e acreditamos também que o Executivo também trará alguma resposta e uma solução para aquele problema. Apresentei um anteprojeto há 2 sessões atrás e acabei não falando um pouquinho, mas eu gostaria de comunicar aqui também aos nobres vereadores, aguardando uma resposta do Executivo, e se caso retornar a casa, gostaria de pedir também a colaboração de todos os vereadores, que trata-se de um anteprojeto denominado Banco de Talentos. Hoje nós vivenciamos uma situação de desemprego na nossa cidade muito alta. Infelizmente, nós temos aqui a presença do José Paulo, representando a Associação Comercial, e nós sabemos que hoje, infelizmente, o número de pessoas que estão desempregadas procurando trabalho é muito alto. E esse anteprojeto, aliás, um anteprojeto de lei, esse Banco de Talentos, de uma forma bem sucinta e bem resumida, é algo que aproxima aquele que hoje está desempregado, a empresa e nós como como executivo, fazendo essa ponte entre essas duas, empresa e pessoas procurando uma mão de obra. É lógico que é bem detalhado, e depois eu teria o maior prazer de poder explanar melhor. Nesse sentido, né, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores aqui, aos vereadores mais experientes, e certamente acredito que com respeito, com tranquilidade e principalmente com amor à nossa cidade, nós vamos construir uma boa legislatura, né? No meu primeiro discurso falei que esperava que essa 18ª legislatura pudesse ser marcada com atos de trabalho, com seriedade, com compromisso, e acredito que isso está presente em todos os vereadores. Então, gostaria de parabenizar a todos e, mais uma vez, a todas as mulheres aqui dessa Câmara. Muito obrigado. Nobre vereador Marcelo Heitor da Silva. Com a palavra agora, o vereador Mauro Ivan de Oliveira. Nobre senhor presidente, Antônio Carlos Pereira, nobres vereadores e vereadoras, hoje me traz o primeiro assunto aqui, até enaltecendo Lucas, que teve aqui na Associação dos Diabéticos, né? Teve aqui uma suspeita de venda para doentes diabéticos na rede social de fitas, essas fitas que seriam até da rede pública. Uma senhora de nome Simone de Carvalho estaria oferecendo caixa dessas fitas às pessoas doentes aí. Mas, posteriormente, a minha secretária me orientou já que esta moça já teria tirado o site dela da internet, mas mesmo assim, como as pessoas nos pediram para esta casa tomar a providência, eu estou encaminhando ao delegado da área para tomar as medidas necessárias, né, para ver se realmente localiza essa pessoa, né, se é que realmente ela estaria vendendo essas fitas ou da Secretaria Municipal ou até do Estado. A segunda fala minha aqui é também enaltecendo as mulheres, né, no Dia das Mulheres, as nossas vereadoras aqui, ao público presente, né, as secretárias nossas aqui e ao pessoal da casa, essas moças aqui que nos têm tratado com tanto carinho e atenção. E também as mulheres, né, as nossas mães, como a minha, doutor Carlos Pereira, né, minha mãe era muito amigo da mãe dele da igreja, já foram embora. Se talvez nós estamos aqui nesse lugar hoje aqui,
é também por causa dela, nós viemos da barriga dela. Outro assunto também, que vem pedir também, com meus colegas, o pastor Paulo, os colegas novatos aí, é o carinho que eu peço também para a nossa primeira vinda aqui. Eu, infelizmente, tenho um pouquinho ainda de nervo ao chegar no microfone aqui. Infelizmente, meu pai e minha mãe não me pôde dar muito estudo, mas o pouco estudo que eles me deram, me disseram aqui na Câmara Municipal aqui. Então aqui eu agradeço a todos, né? Não foi fácil chegar aqui é uma casa de leis, né? A pouca educação que eu tive me deu para mim, até hoje, criar meus filhos, né? Minha mãe e meu pai faleceram muito cedo, né? Eu venho da roça, né? Então o caminho para chegar aqui não é fácil. Temos aqui grandes oradores, pessoas inteligentes, pessoas de várias faculdades, né? Não há diferença, né, para quem entra aqui com 3.000 votos e para quem entra aqui com 200. Então, nós queremos aqui o carinho dos vereadores mais antigos, né, e um pouquinho mais de paciência com nós, né, que nós vamos chegar lá também. O povo da cidade espera muito de nós aqui. Daquele que teve 3.000 votos e daquele que tem 500 votos. Eu muito obrigado para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauro Ivan de Oliveira. Convidamos a nobre vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari. Senhor presidente, senhor secretário, cumprimentar primeiro a minha companheira vereadora Lígia, nobres vereadores, senhoras e senhores, funcionários dessa casa. O que me traz essa tribuna também é se falar sobre o papel da mulher, né? Amanhã nós temos uma comemoração internacional do Dia da Mulher, mas eu não entendo que seja uma comemoração, até porque nós mulheres sofremos assédios, nós sofremos violências, nós sofremos piadinhas, nós sofremos atos preconceituosos, né? E eu não sei se a gente tem muito o que comemorar. Nós tivemos avanços? Tivemos, sim. Tivemos muitos avanços, e eu fico muito feliz do Paulo Tadeu ter feito um breve histórico aqui em relação ao Dia da Mulher e da comemoração. Mas eu fico muito triste, porque nós mulheres não temos mais o respeito. Nós temos um governo que está tirando todos os direitos das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras rurais. Porque o que está se fazendo com esse desmanche deste governo e com essas ações em relação à Previdência, as mulheres vão sofrer cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, 49 anos de contribuição interruptas para aposentados, né? Mulheres, na média, trabalham, levando em conta uma jornada profissional doméstica, 39 anos a mais que os homens. E eu vou dizer uma frase de Simone de Beauvoir: não se pode escrever nada com indiferença. Nós, mulheres, queremos diferenças? Não, nós queremos igualdades. Mas quais as igualdades que nós estamos tendo nesse país? Nós ganhamos muito menos que os homens. Os mesmos cargos que são para grandes poderosos, grandes chefes, nós recebemos menos, nós mulheres recebemos menos. E eu fico muito feliz que nós tivemos num país, e que foi marcado por uma história, que eu ainda entendo que uma presidenta legítima, a presidenta Dilma, e ela conseguiu colocar no governo dela, de 38 cargos comissionados de alto escalão, 10 foram mulheres. Nunca se teve isso na história desse país. Nós tivemos avanços no governo Dilma que ninguém pode deixar de falar e de citar. Nós tivemos uma lei que a presidenta Dilma sancionou sobre feminicídio. As mulheres são mortas porque elas são mulheres. Elas são violentadas porque elas são mulheres. Os homens não respeitam as mulheres. E aqui me perdoem que eu não estou citando nenhum dos homens, mas é o que a gente vive nessa sociedade machista. As mulheres não podem estar usando uma roupa curta porque elas estão pedindo para ser estuprada. Uma deputada é agredida verbalmente por um deputado porque ele diz que ela é feia para ser estuprada. Você acha que nós, mulheres, precisamos ouvir isso? Cada vez que eu ouço isso, eu fico cada vez mais indignada. E eu fico me perguntando, são eles que nos representam? Nós temos que começar a lutar por direitos e igualdades. Mas, infelizmente, nós temos muito a acrescentar. E eu fico feliz, eu vou mostrar para vocês, ó,
Margaridas contra a reforma da Previdência. As mulheres estão unidas. E nós vamos para a rua amanhã. Nós vamos lutar contra a Previdência, sim. Porque isso que está acontecendo é um caos. E as mulheres vão ser prejudicadas cada dia mais. Eu não posso aceitar isso enquanto representante e mulher. Fiquei feliz, Paulo Tadeu, porque eu acho que a gente também tem que começar a questão de conscientização de gênero. As mulheres não querem casar, as mulheres não querem ter filhos, mas elas têm que ser representadas e elas têm que ser respeitadas porque elas são mulheres. Isso daí a gente está vendo que a sociedade está cada dia mais machista. E, infelizmente, só com muitas lutas, nós mulheres vamos chegar aonde a gente quer chegar. E a gente quer chegar onde a gente quer. E a mulher tem que estar onde ela quer, não onde a sociedade impõe. E eu quero deixar outra frase de Simone de Beauvoir. Entretanto, não se deve acreditar que todas as dificuldades se atenuem nas mulheres de temperamento ardente. Sou uma delas. Ao contrário, podem-se exasperar-se, a perturbação feminina pode atingir uma intensidade que o homem não conhece. E nós, mulheres, temos esse pensamento, e eu tenho esse temperamento ardente. E sabe uma coisa que me incomoda muito? E o Paulo Tadeu disse bem, e eu vou reafirmar mais uma vez. A presidenta Dilma, quando a presidenta Dilma era dura, era firme, e eu tenho esse temperamento de ser dura, de ser firme, a gente sofre preconceito. Porque eles consideram que é mulher macho. Mas muitas vezes nós mulheres temos que ter muito mais saco roxo que homem. Para a gente falar de igual para igual. Para a gente defender os nossos direitos. As mulheres precisam de políticas públicas para elas, sim. As mulheres precisam de ser atendidas no posto de saúde. As mulheres ricas sofrem preconceito, sofrem violência calada. São inúmeros tipos de violência que ocorrem no Brasil e no mundo em relação à mulher. A mulher é violentada pelo marido, a mulher tem a crise econômica, que o marido prende ela dentro de casa para ela não sair. Tem a violência psicológica. São inúmeras violências, as mulheres são mortas. Em Poços de Caldas o índice é muito alto de mulheres que são mortas, são espancadas, são violentadas. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem como é que foi o caso da moça que foi violentada lá no Bianusse? Eu acho que os vereadores podiam pensar e começar a descobrir como é que foi, porque o caso ali é muito mais sério. É alarmante e é muito triste. As mulheres não querem casar, as mulheres não querem ter filho, as mulheres querem casar com mulheres. É um direito delas. E eu acho que a gente tem que respeitar o indivíduo, o ser humano. E eu fico muito triste quando nós mulheres temos o nosso direito cerceado. E eu fico muito triste de ter perdido uma presidenta legítima. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria Cecília. Convidamos o vereador Gustavo Bonafé Costa. Boa noite, senhor presidente, secretário, nobres colegas, vereadoras, vereadores, público presente, público que está nos assistindo na internet. Hoje eu venho trazer 3 tópicos nesses meus 7 minutos. Acho que primeiro também reconhecer a data importante, também entendo que não é comemorativa. Ontem, em conversa com a Carla, que é a mulher que me deu a oportunidade de seguir ao lado dela nos últimos 5 anos, 7 meses e 1 dia. Ontem a gente comemorou o nosso mêsversário. E ontem, conversando sobre essa data importante, eu percebi o tanto que eu entendi mais a fundo toda essa luta da mulher nos últimos tempos. E eu pude compartilhar isso. E eu fico muito feliz porque agora há pouco eu fui verificar quantas pessoas já viram o conteúdo que eu produzi em cima da luta das mulheres, né? Então, são os vídeos que eu produzo através do canal Poços Transparente, que é uma iniciativa de educação política apartidária que eu criei há alguns anos. E mais de 20 mil pessoas pelo Brasil todo viram, né, o vídeo que fala, por exemplo, sobre a evolução da mulher na política, né, a primeira deputada, a primeira prefeita eleita, como que foi esse processo, e durou mais de 400 anos para se chegar a poder votar, né? Tem um vídeo que fala da Lei Maria da Penha, que também é muito interessante de você conhecer a história da própria Maria da Penha, né? Quem foi
o que ela sofreu, e ela sofreu muito, e foi uma guerreira que também hoje traz muitos benefícios para a nossa sociedade. E um agora, lancei na última segunda, que fala sobre os avanços e retrocessos quando o assunto é políticas públicas para as mulheres. Muitos avanços e retrocessos foram citados aqui por outros colegas. Então, deixo aqui minha mais alta estima para as mulheres que cada vez mais merecem espaço na nossa sociedade, porque, querendo ou não, são a maioria da nossa população. O segundo ponto que eu queria trazer é que, de novo, eu vou bater na tecla da transparência, que eu acho que muitas pessoas não entendem a minha fissura por esse tema, mas hoje a gente teve vários exemplos aqui, né, do que poderia acontecer com a gestão pública se a gente tivesse governos transparentes, e aí eu estou falando em todos os âmbitos, né. Se a gente tivesse governos transparentes, a gente não precisaria ficar atrás da gestão para pedir informações que a gente já tinha feito e não foi respondida. Eu, como cidadão, ano passado, ano retrasado, fiz pedidos de informação e nunca tive a resposta, né? Nós, vereadores, se tivéssemos uma gestão transparente, facilitaria demais o nosso trabalho. A gente ia diminuir o número de requerimentos, diminuir a burocracia no sistema público, conseguir exercer nosso trabalho de uma maneira mais clara e mais assertiva. Então, eu acredito que quando eu falo daquela nota 0,4, que é uma das piores do Brasil, e aí, seu Álvaro, 0,4 é menos do que a esfirra do Habib's em promoção, né? O que é ridiculamente baixo, e a gente abaixou a nossa nota a partir do momento que, nacionalmente falando, a média subiu. Então, a gente tem que ficar preocupado com isso. E eu não fico preocupado só batendo, não. Eu vou atrás, corro atrás, fiz pedido de informação para saber como está o portal da transparência, para melhorar o nosso desempenho nisso, e tem muito o que fazer. Então, acho que é um papel nosso ficar em cima da transparência, porque a transparência ela vai melhorar a educação, ela vai melhorar a saúde, ela vai melhorar a mobilidade urbana, a segurança pública e por aí vai. Então, quero bater de novo nessa tecla, porque eu acho que já deu, né? Já deu para não ser transparente, já passou essa fase. Ao mesmo tempo, eu reconheço que tivemos avanços, né, de legislação nos últimos tempos, né? A Lei 2.527, de 18 de novembro de 2011, né, inclusive data do meu aniversário, a gente tem uma ligação kármica, eu e a lei de acesso à informação, ela veio para balizar muita coisa de transparência, em todas as esferas, sem pensar em questões partidárias, mas pensando em qualidade de gestão pública. E hoje, para encerrar, eu fui inspirado a falar um pouco da questão da política diferente, que eu já usei o termo, o Paulo hoje citou, né, da nova política, e hoje eu tento não usar a nova política, porque essa onda de renovação que vem é quase como se fosse a política natural, né, a política na sua essência. É uma luta constante pelo resgate da verdadeira importância da política na vida das pessoas, né? E aí o senhor Álvaro trouxe também, né, a dificuldade de debater com as pessoas, com todo o cenário. Mas aí eu fiquei pensando, né, que tipo de atitude, porque eu acredito que essa onda que vem, ela é muito mais forte nas atitudes do que na fala. E a gente tem que buscar a coerência entre essas duas. Mas o que é essa política diferente que começa a surgir? Se fala de transparência, mas se exerce a transparência. Esse é um primeiro ponto. O político diferente, ele não pensa ou age cegamente como oposição ou situação, mas ele tem o discernimento de entender o que é obrigação. Antes de apontar problemas, ele se desdobra para levantar soluções e ser parte da resolução dos desafios que a gente tem. Que apontar é fácil, mas e fazer parte da solução? Eu acho que essa nova onda vem com essa postura. Ele respeita, e aí eu me solidarizo com a fala do pastor Wilson, eu acho que de vários outros vereadores, ele respeita o momento da fala, da exposição de um colega, sabendo que existe um ponto de vista diferente, e eu não preciso fazer nenhum tipo de deboche, ou me desconcentrar em cima daquilo. Tenho que ter respeito, tenho que ter maturidade para estar nessa casa representando a população. Então,
esse novo político, ele usa também os seus canais de comunicação para educar, para informar, para se posicionar, mas com respeito, sem incitar ódio, né, sem fazer qualquer tipo de agressão ao cidadão, à cidadã que está ali do outro lado da tela. Então, acho que, mais do que falar de nova política, de política diferente, a gente tem que falar em nova consciência, onde a arrogância dá lugar para a humildade, e essa humildade transforma a cidade através de ações positivas. Obrigado. Nós agradecemos, vereador Gustavo Bonafé Costa, encerrando aí a explicação pessoal, vereador Joaquim Sebastião Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora público presente, quem nos assiste pela internet. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de uma tristeza que aconteceu esse domingo, né? Eu que vivi aqui o mandato que o Paulo Tadeu, Paulo Eustáquio, no ano passado, a gente esteve lá na reinauguração da Escola Vicentina Massa, com o prefeito Luiz, a administração do prefeito Luiz, trocou o telhado, aumentou a sala de aulas, ficou uma escola bonita. E ontem eu estive lá, fiquei horrorizado, triste de ver aquilo. Não dá para entender que cidadãos, ou sei, o moleque que faz uma coisa daquela na escola. Porque o poder público faz a sua parte, fez a parte dele lá na Vicentina Massa. Não só o Luiz, outros prefeitos que construíram, que fez sua parte. As meninas que trabalham lá, a Lígia conhece, excelentes meninas, não vou falar o nome para não... Excelente. Você vai lá, você passa de manhã, aquela alegria, aquelas crianças, a alegria delas tratar as crianças, e que deparam com a situação daquele jeito lá. Fiquei muito triste mesmo. Triste, revoltante, mas tenho certeza que Deus vai dar força para as meninas que trabalham lá, para as mães dos alunos, para os alunos. E essas pessoas, que não foi uma só, que fez isso lá, tinham que se entregar e pedir desculpa à população, principalmente a população da Zona Leste, que faz uso daquela escola lá. De domingo, o senhor Alves já foi lá, tem a missa lá, né, da Igreja São Francisco de Assis, que é tanto de família, e chega num ponto desse de esses vândalos fazer isso que fizeram lá. Mas, o que vão fazer, né? Torcendo para que não aconteça mais. E, como eu disse, das rampas aqui no requerimento, até trouxe umas fotos, eu pedi para o nosso amigo Douglas passar para a gente aqui. É inacreditável o que se passa. Eu fui num lugar só que me convidaram para ir. Mas já me falaram também que aqui na rua, no centro da cidade, foi construída uma rampa na Boca de Lobo. Aí você vê, tem condições? Nós sempre fazer alguma coisa. Não, porque não podemos aceitar isso. Pode passar no Douglas para eles verem. Lugar que não tem como passar árvore. Fizeram a rampa 10 metros quando faz a calçada, como uma cidade que não, né? O pessoal faz aquela... Não tem jeito, gente. Então, nós temos que ver isso aí, porque não podemos estar pagando a empreiteira e fazendo esse tipo. E porque não é possível que tem pessoas que acompanhando para dar aval a um trabalho que eles estão fazendo. Então, nossa parte com o vereador, quero agradecer aos vereadores, todos os novos colegas vereadores que votaram a favor do requerimento. Nós estamos atentos. Como disse aqui o Bonafé, nós todos estamos trabalhando e muito, né? A gente vê todos os dias aqui os vereadores na Câmara, atendendo as pessoas, saindo na rua, ouvindo as pessoas. Isso que é a política nossa, a política dos vereadores de Poços de Caldas. Sem polêmicas, trabalhando honestamente, todo mundo no seu jeitinho de trabalhar, sem polêmica. Quando a gente vê por aí também, cidades cheias de polêmicas, câmaras cheias de polêmicas, a nossa, graças a Deus, não tem isso. E falar aqui das mulheres, em nome daqui minha assessora, que me acompanha aí desde no meu primeiro dia de mandato, né? Que a gente fala, sem elas, eu principalmente, o que eu
da minha reeleição, nessas duas reeleições que eu tive, eu tenho certeza que tem 50% do trabalho dela. Porque uma pessoa que eu chego e falo, olha, eu quero que precisa fazer isso para mim. Até esqueço, tem hora que eu falo, chefe, está pronto já o que você pediu para mim fazer. Uma competência incrível. E tenho certeza que todas as assessoras também, os vereadores aqui, são competentes também e vão levar vocês a um lugar bacana, que futuramente a reeleição de vocês merecem. E a assessoria da nossa casa, pedimos às mulheres, né, nós, em todo caso, nós estamos tempo aqui, o Paulo, excelentes profissionais, né? Mas ainda ficaram, Cristina, Ana Amélia, o pessoal tudo aí, para nos ajudar. Porque tudo que você pede para elas, prontamente elas te orientam sim ou não. Quando fala não, sai fora, porque é complicado, né? Então, no Dia das Mulheres, eu tive muito pouca convivência com a minha mãe, e a gente sabe a falta que faz uma mulher na vida da gente. Mas também tem aquelas que, quando adota a gente, adota bem, né? Eu, graças a Deus, uns tempos para cá, eu vou falar aqui da minha companheira, que eu estou namorando, né? Que eu estou conhecendo, uma pessoa espetacular, uma pessoa que está me dando, assim, sabe, quando você fica um ano melhor, então isso a gente tem que falar também, e agradecer ela, né? Porque sem as mulheres nós não somos nada, gente. Eu passei por uns tempos aí, a gente fala, é complicado, viu? Parabéns por você elogiar a sua esposa, né? E todos aqui que elogiam a esposa, porque realmente, sem a esposa da gente, nós não somos nada. Viu? E agradecer, pastor Wilson, fique tranquilo, isso aí é coisa passageira, viu? E isso aconteceu muito comigo, até hoje acontece. Nós temos que ser o que nós somos aqui, né? Mudar, não chegar e começar a falar bonito, porque foi eleito vereador, não, eu nunca fiz isso. Vamos falar do jeito que a gente é mesmo, a população quer isso, quer que a gente continue uma coisa, não mudou nada, é vereador, é 3 mandatos, o senhor vai ter também, todo mundo que vai ter, continua o mesmo. Isso sim que é o bom do povo, da população. A população quer isso, é humildade em nós. Nada de mudança, de falar bonito, chega, nós aqui da Câmara Municipal somos simples, vamos ser simples até o final do nosso mandato. Muito obrigado, gente. Obrigado, vereador Joaquim Sebastião Alves. Antes de encerrar, eu queria me dirigir aqui ao Paulo Tadeu, presidente da Comissão das Águas, vereador Paulo Tadeu, desculpa, o vereador Carlos Roberto, que é o vice-presidente, e o vereador Ricardo. Nós recebemos aqui uma mensagem do senhor Rogério Araújo Dias, que é servidor público do DEMAI e representa a associação, a SEMAI, né? Juntamente com o engenheiro Rodopiano, que é vice-presidente nacional da associação. E o senhor Rogério, ele gostaria de saber se existe programação para retorno dos trabalhos, encontros, né? Visto a grande importância para que tal comissão permaneça viva e atuante, para que a população de Poços de Caldas não sofra prejuízo. Então, estou aqui, né, com essa correspondência, pedindo aos nobres vereadores citados que possamos marcar uma reunião, né, com esse cidadão, né, que é servidor do DEMAI. Certo? Então, eu gostaria de dizer também, nós estamos aí, conforme vários vereadores disseram, entrando no terceiro mês de trabalho, e dizer que me sinto muito feliz e orgulhoso de estar ocupando esse cargo tão importante aqui na presidência da Câmara, mas não só pela importância do cargo, mas pela composição da Câmara atual, a 7ª experiência, 7ª legislatura. Eu posso dizer que realmente que é uma Câmara atuante, formada por pessoas honestas e que tem em mente, que eu tenho notado e percebido, e tenho comentado e falado isso em todas as ocasiões em que sou convidado a comentar os trabalhos da Câmara, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas e pessoas com vontade de trabalhar conforme a gente tem notado. Que continue assim. Agora, as divergências, elas fazem parte. Em 1989, quando nós iniciamos aqui pela primeira vez, e hoje só está aqui o vereador Álvaro Canhani, a gente éramos ferrenhos adversários naquela oportunidade. Eu pertencia
ao PFL, ao Álvaro Canhane e ao PSDB. E a gente travava aqui discussões acaloradas, né, principalmente quando estávamos discutindo e elaborando a lei orgânica do município. Eram reuniões que às vezes se estendiam pela madrugada, aos domingos, né, finais de semana. Em muitas situações a gente teve que chamar até médico aqui para socorrer vereador devido aos debates. Então, isso aí, os debates vão acontecer, né? Vão acontecer porque cada um tem uma maneira de pensar, mas o importante é que é uma Câmara que eu tenho certeza que tem a melhor das intenções na sua representatividade. Muito obrigado a todos, desculpe aí os comentários. Eu queria fazer então a última verificação de quórum. E sexta-feira, a nossa sessão, a nossa sessão de homenagem às mulheres, que será da mesma forma que foi há um ano atrás. Não haverá nenhuma alteração, porque eu acredito que, conversando com as pessoas aqui, não há necessidade de grandes mudanças, pelo menos nesse primeiro evento que nós teremos aqui. Pois não. Queria sugerir que a gente fizesse uma reunião após a sessão, de pelo menos uns 15 minutos, para a gente esclarecer algumas questões que foram levantadas aqui hoje, porque eu gostaria de não ir para casa com essa interrogação, sabe? Então, se fosse possível a gente conversar fraternamente aí depois da sessão, eu gostaria. Muito obrigado. Então, sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente reunião e solicito a todos que, em pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional com a salva de palmas. Fique à vontade.